Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, onde trataremos de forma descomplicada os desafios antes, durante e depois da menopausa. A minha convidada de hoje é a doutora Heloísa Castanhel. Ela é dermatologista, faz parte do corpo clínico da Laderme Centro Médico. Muito obrigada, doutora Heloísa, pela sua presença, né? É sempre muito bom quando os profissionais se dispõem a falar com as pessoas sobre assuntos que a gente tem certeza que fazem a diferença na vida dele. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Com certeza, assim, isso é o que eu sempre falo na minha prática, né? Eu sei o quanto a pele interfere na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E justamente nas mulheres pós-menopausa e na menopausa, a pele muda completamente e isso influencia muito na autoestima, na qualidade de vida e até mesmo nas rotinas, né? Que é um cuidado a mais que precisa ser otimizado nessa fase. Interessante o seu ponto de vista, porque eu vi um artigo, como a gente estava comentando antes de começarmos a gravar, que o assunto que a gente vai falar hoje afeta muito a autoestima e a autoconfiança das pessoas. O assunto escolhido para tratar com a doutora Heloísa, que ela gentilmente veio conversar com a gente, é mancha na pele. Doutora, existem vários tipos de mancha, né? Existem as manchas, a hiperpigmentação pós-inflamatória, as sardas, os lentigos, que são aquelas manchinhas geralmente nas mãos, já na terceira idade. Mas existe um em especial que incomoda muito as pessoas, que é o melasma. Sim, né? Doutora, o que é o melasma? O que caracteriza um melasma? Então, o melasma, ele faz parte do grupo das manchas hipercrômicas, das manchas acastanhadas, das manchas marrons da nossa pele. Então, como você bem já colocou, existem múltiplas manchas, cada uma com o seu nome, e o que vai modificar, na verdade, é o porquê que essa mancha acontece e aonde que ela está aparecendo, de que forma que ela está se manifestando. O melasma, ele é uma mancha que tende a ser maior, então ela se alonga pela pele, ela costuma ser simétrica, então ela gosta de aparecer de um lado e do outro, e sim, ela tem uma preferência pela face. Por isso que, geralmente, quando surgem manchas grandes, que vão se estendendo e aumentando, e eu falo que a característica do melasma é que ela conflui, então, diferente das manchas solares, das sardas, e das manchas que são as melanoses, os lentigos solares, que são bolinhas, o melasma são manchas que vão confluindo, formando uma grande mancha, que lembra muitas vezes até um formato de um mapa, tem um bordo, né, todo irregular, e que costuma ser simétrico. Então, geralmente, a gente encontra de um lado do rosto e do outro lado uma mancha muito semelhante. Ele gosta muito da área das bochechas, né, desse ossinho que nós chamamos de zigoma, gosta preferencialmente dessa área, mas acomete muito a testa, a fronte, desce por entre as sobrancelhas, na região de glabela, é a área de predileção do melasma. Em algumas mulheres, e principalmente na menopausa, eu vejo que se manifesta muito na frente da orelha pré-auricular, ele desce pré-auricular, e ele pode ser fora do rosto, né? Algumas pessoas vão ter o melasma, então essa mancha que é maior, que parece várias manchas que confluíram, que se uniram, e isso pode aparecer nas costas, e logo assim bem em cima dos ombros, e nos braços e antebraços, que a gente chama de melasma extrafacial. Olha, doutora, eu não sabia disso. Para mim, o melasma era no rosto. Olha, que interessante, que interessante. Uma coisa que a doutora falou é muito importante você observar. O melasma, ele é simétrico. Então, ele acontece nas duas lados da face, né, de forma simétrica, pode acometer a testa, o bucho também, né? Claro. Então, isso é uma hiperpigmentação, ou seja, há uma maior produção do pigmento, da melanina, que faz uma mancha escura na sua pele e que ela é caracterizada por essa simetria. Doutora, essa é uma queixa recorrente no seu consultório? Há muita incidência de melasma? Sim, claro que a gente não consegue documentar a incidência de consultório, mas com certeza todos os dias passa pelo menos uma pessoa que queixa ou comenta, ou que às vezes não necessariamente vai ser uma queixa, mas que está presente, a gente observa e precisa de alguma forma
manejar minimamente, né? Então, com certeza, é uma das grandes queixas, né? Faz parte de um dos grandes grupos de queixas dermatológicas. E doutora, quais são os tratamentos que hoje a dermatologia tem para ajudar as pessoas que estão acometidas por esse tipo de mancha na pele? Certo. Eu sempre falo, e também comentávamos antes aqui de iniciar a gravação. As pessoas muitas vezes vêm para o consultório querendo uma mágica que tire essa mancha de todas as formas, né? E o mais breve possível, porque a hora que a pessoa realmente percebe que a mancha está ali, ela já está grande, né? É uma mancha que ela não aparece já extensa, ela vai aumentando ao longo do tempo até que um dia, nossa, agora eu preciso ir buscar atendimento. Mas essa velocidade com que ela se instalou não é a mesma, né, que a gente percebeu. O tratamento vai responder de uma velocidade ao contrário, né? Ele vai muito lento. Assim como a mancha demorou para aparecer, o tratamento também exige paciência, exige que se entenda que ele precisa ser lento e progressivo, porque tanto clareadores muito fortes, tratamentos muito fortes, tratamentos muito intempestivos, podem, inclusive, piorar esse melasma. Ele clareia rápido, mas ele vem em rebote depois e aí um melasma ainda mais difícil de conduzir. De manejar. Então, o melasma, ele dificilmente surge muito rápido, ele surge lento até que a pessoa percebe e vai buscar atendimento, mas o tratamento também deve ser lento, respeitando o tempo para que lá na frente a gente tenha uma estabilização. Ele não vai ter cura. Melasma não tem um botão de apagar, desligar, né? Queríamos muito isso, e desejamos, a indústria está o tempo todo trazendo novos ativos, buscando entender o mecanismo do melasma, mas hoje, nesse momento, a gente fala em tratamento, em estabilidade, estabilização, né? Que o melasma fique estável. E eu sempre falo que a gente trata o melasma para a pessoa também ter vida. Eu não proíbo as minhas pacientes de simplesmente, agora a gente vai tratar, não pode ir para o sol, não pode viver. A gente trata para viver bem. Sim, claro. Mas com os cuidados, a gente também vai conversar sobre isso. Doutora, eu sei dos meus estudos que tem mais de 600 genes envolvidos no melasma. Então, quando a gente pensa num produto para o melasma, num único tratamento para o melasma, chega a ser ilusório, porque tu não consegue atacar 600 genes que participam, né, da formação da melanina, do melasma, enfim, com um produto só ou com um tratamento só, né? Então, é interessante isso que a senhora falou, é interessante que a pessoa que tem melasma se conscientize que paciência faz parte do tratamento, né? Paciência, porque tem que ser gradativo, porque se for muito agressivo, você não vai conseguir esse resultado duradouro, né? Exatamente. Ter uma pessoa de confiança, escolha um dermatologista que caminhe contigo. Porque justamente a gente está falando de uma condição que vai acompanhar fases da vida. Geralmente ela inicia mais precoce, por volta ali dos 30 anos. Existe uma grande via do melasma, tem a ver com a parte hormonal, então estima-se que tem uma associação possivelmente com gravidez, com a progesterona, mas em outras mulheres a gente já não vê essa associação, não tem nada a ver com a questão de gravidez. Existem alguns estudos que mostram a influência dos hormônios anticoncepcionais, outros já a gente vê que a pessoa continua tomando e está tudo bem, mas geralmente inicia lá por 20, 30 anos e vai acompanhar E o melasma é um processo inflamatório? A inflamação, ela piora o melasma ou não? Existe, né, nessa cascata toda, a gente chama de cascata, então as vias que estão ali induzindo o melanócito, que é a célula que dá pigmento, a trabalhar e formar essa mancha que a gente está vendo na superfície da pele. Uma dessas vias tem também a inflamação, mas não que a gente observe inflamação, a pele vermelha, ardendo, doendo. A inflamação que a gente chama é justamente algumas células de natureza inflamatória que também fazem parte e a gente também precisa combater. Doutora, e quais as principais atitudes ou o que a pessoa deve fazer para prevenir? Há uma prevenção do melasma? A gente pode prevenir o melasma? Ou quando está em tratamento, quais os principais cuidados que essa pessoa tem que ter? Então, o melasma, a gente já entendeu que é uma mancha simétrica que vai aparecer na face, em geral, nas mulheres. É por isso que a gente está trabalhando, né? Falando sobre isso hoje aqui, porque realmente
Existe nos homens, existe, mas uma proporção infinitamente menor. As mulheres são o grande público que sofre por conta do melasma. Ele vai surgir e a gente vai precisar manejar isso. Por que algumas pessoas têm e outras não têm? Se eu pego o mesmo sol que a minha amiga, por que eu tenho e ela não tem? Porque também existe uma tendência genética aí, né? A gente sempre vai atrás. Se existe alguém na família, existem os genes que fazem parte disso. Existe, então, outro gatilho que é a exposição solar. E existe a questão hormonal. E o que a gente mais pode manejar, na verdade, é a exposição solar. Sim. Então, se eu não posso controlar minha genética, a questão hormonal muitas vezes também não se tem como controlar, mas a exposição solar, sim. Sim. Então, realmente, o principal cuidado com relação ao melasma é o sol. Evitar os períodos de sol que ele está ali com a radiação muito intensa. Então, entre 10 da manhã e 3 da tarde é o sol que ninguém deveria estar exposto. É um sol que só queima, que eu sei que e a radiação é cumulativa, quer dizer, tem que cuidar desde sempre, desde criança. Desde criança. E claro, eu sempre falo também, não tem por que ficar ali, meu Deus, já desde bebê vou evitar o melasma na minha filha. Calma, né? Vamos viver, mas vivendo com responsabilidade, com cuidado, entendendo que muito mais do que o melasma tem outros riscos do sol, mas é o cuidado com o sol o principal. E uma outra questão que sempre surge, né? Então tá bom, doutora, vou me cuidar, vou encher de protetor o meu rosto, mas vai pra praia, vai bronzear. Sempre que a gente bronzeia a pele do corpo, por mais que tá com o rosto todo protegido, o sol vai induzir a pigmentação do corpo, mas vai circular um hormônio que aumenta essa pigmentação. Sim. E esse hormônio circulando no sangue, ele vai chegar no rosto e piora também a mancha da face. Então não adianta, vou querer só bronzear o corpo e cuidar do rosto. Não, eu tô falando de sol no corpo todo. Então evitar o sol nos horários de pico e o uso regular do protetor solar desde a adolescência. Sim. Que tipo de protetor solar? Há uma corrente que diz que deve ser protetor solar físico, que ele não absorve o raio, as radiações, ele só reflete as radiações. Filtro solar físico, filtro solar químico, um misto dos dois, qual o FPS mais indicado? O que a senhora recomendaria? Certo. Como tratamento do melasma, com certeza, os filtros que possuem misturas, então tanto filtro químico. O químico é aquele filtro que a gente precisa esperar um tempo para ele agir, porque ele vai ser aplicado, ele vai penetrar na pele, vai mexer quimicamente na pele para que a pele fique protegida. E o protetor físico é aquele protetor que a gente passa e pronto, dá protegendo. Então é interessante a mistura, porque a gente vai ter uma associação de formas que vão nos proteger, que vão proteger a pele do sol. Eu gosto muito dos filtros físicos também, porque eles têm uma tendência a irritar e sensibilizar menos. A pele dos pacientes com melasma é uma pele sensível, é uma pele que a gente está tratando o tempo todo com algum ácido e eventualmente sensibiliza mesmo. E o filtro físico, o filtro mineral, ele tem essa facilidade de ser bem tolerado. Porém, ele tem a sua questão de não ter uma espalhabilidade tão boa, ele é mais duro para a gente passar, a cor dele tem um fundo mais esbranquiçado e justamente as pacientes que têm melasma costumam ter a pele mais morena, então a gente fica nessa dificuldade. Mas a indústria está atenta a isso, então tem surgido, né? Hoje em dia os filtros físicos, eles vêm emulsionados em silicone, que facilita essa espalhabilidade. Assim, há um resíduo branco, mas depois ele logo é absorvido. Isso, melhorou muito. Os filtros solares melhoraram muito. E hoje a gente tem a facilidade do bastão, alguns, né? Os protetores do bastão eu sempre indico. Eu tenho muitos pacientes que têm melasma e fazem muito esporte, e no esporte o protetor escorre. E o filtro em bastão e o filtro físico, ele tem essa característica de ficar fixo na pele, e isso é muito interessante. Então eu indico, assim, para quem sua bastante ou quem pratica o esporte, que use o filtro em bastão, porque ele tem ele fica realmente mais tempo. Fixa melhor. E aí, os fatores mais altos, eles são mais interessantes, porque eles entregam mais proteção por mais tempo. A gente sabe que o fator ali, o filtro, o númerozinho tem a ver com quanto tempo a pele leva para ficar vermelha, se estivesse exposta ao sol ou não estivesse. Então, o filtro 70 é sim melhor do que o 50, então é um mito, isso é muito, não, tanto faz, não tanto faz. E hoje a gente também tem alguns filtros que já vêm, alguns protetores, aí as marcas investiram em colocar clareadores dessa fórmula.
E isso também potencializa o cuidado. Sim. Eu gosto muito de falar também sobre quantidade de protetor. Então, Isso é muito importante. Não Isso adianta, é muito assim, importante. uma pontinha de protetor e espalhou. Não, né? E principalmente em quem tem um melasma. Eu até falo, porque mesmo eu, quando vou aplicar, a gente está sempre com pressa, passa então 2 camadas, que aí a gente tem certeza que vai estar a quantidade que a gente realmente precisa para estar com aquele FPS que está na embalagem. Sim. Porque uma camada muito fina não vai ter aquele FPS. Normalmente são quase 5 gramas de aplicação do filtro para que você tenha o FPS que está na embalagem. Sim. Então, assim, não é aquela pontinha de dedo, não é, é uma camada generosa. E aí eu penso assim, que para facilitar no dia a dia, do que ficar ali fazendo 3 dedos, que também dá uma meleca, então aplica, faz uma outra camada. Às vezes eu até falo para passar, por exemplo, um protetor branco, clássico, e a segunda camada, o protetor com cor. Sim. Gosto muito de ensinar as pacientes a usarem os pós com protetor com filtro solar. Porque, doutora, eu só vou usar o pó? Não, porque só o pó a gente não tem certeza que vai estar entregando aquele FPS, 50, 90, que alguns têm, né? Mas se eu selo a pele com esse pó, já é mais uma camada de proteção. Sim, então, e o pó é oxi-zinco. O oxi-zinco é filtro. Só ele já é filtro, né? Só ele já é filtro. É muito interessante. Eu gosto muito disso, dessas camadas. Sim. Então, a proteção solar é indispensável para quem sofre com melasma. Fato. Não é mito, isso é verdade. Isso é verdade. Tem que ser. Não tem como tratar melasma. Inclusive, se o paciente nem adere ao protetor, porque não adianta também só passar de manhã. Precisa reaplicar esse protetor. Reaplicar. Em dias nublados também, né, doutora? Sim, se está chovendo, como hoje está chovendo, mas de manhã não estava. Então, não dá para ir pela previsão do tempo. Protetor solar tem que virar rotina. Acorda, lava o rosto, escova os dentes, protetor. Eu falo isso todos os dias para todo mundo quando eu vou prescrever o protetor, né? Acorda, lava o rosto, escova os dentes, protetor. Depois do almoço, escova os dentes, reaplica. Tem um estudo muito interessante que foi feito na Universidade de Campinas sobre o uso do protetor solar nos brasileiros, em brasileiros. 72% da população não utiliza nenhum protetor solar diariamente. Nenhum protetor solar diariamente. Então, isso é bem importante. Você que está nos ouvindo, passar para as pessoas, falar, não, olha, filtro solar é importante, além, como a doutora falou, ele não previne só o melasma, né, doutora? Não. Aí, são as outras manchas todas, né? Quando eu não pego o paciente pela questão do câncer de pele, porque a gente tem muito isso, mas não vai acontecer comigo, né? Comigo não vai. Mas, então, pela questão das manchas, o dano do sol, ele é cumulativo. Então, o sol que nós vamos pegando a vida toda vai refletir lá na frente. Então, por que eu tô lá com 60 anos tratando manchas solares e, nossa, melhora tanto, daqui a pouco volta? Porque não é que voltou, é que são novas manchas que vão surgindo porque o dano é cumulativo. A radiação, ela faz elastose, ela se acumula realmente, danificando muitas estruturas da pele ao longo da vida. Tanto é que o filtro solar também é muito importante para não rejuvenescimento, para prevenção. É um anti-envelhecimento. Então, se não passa o protetor, não adianta eu passar um ácido clareador, não adianta eu passar um creme anti-idade. O protetor é o básico. Usar o protetor regularmente todos os dias. Eu já faço isso. Então, ótimo. Então, vamos iniciar também o tratamento de casa do melasma. Isso eu também sempre falo. Doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer aquele laser novo para o melasma. Ótimo, vamos fazer, mas tem que fazer tarefa de casa. Sim. Não adianta a gente só fazer o laser e esperar que só assim a gente vai tratar. O melasma é um tratamento de casa fundamental, todos os dias, o cuidado, o capricho, a atenção. Um dia escapa, mas não pode ser a regra, né? A regra é cuidar em casa, usar o clareador da manhã, usar o clareador da noite, reaplicar o protetor. E tudo que vem a mais é um complemento, que vai acelerar um pouco, mas que não deve acelerar muito. Não deve machucar a pele. Melasma é carinho também a palavra, não dá para machucar. E uma coisa que a doutora falou, que o melasma, ele é crônico, ou seja, você teve melasma, você tem que gerenciar o melasma. Com essas ações que a doutora está falando, filtro solar, uso de despigmentantes noturnos e diurnos, ida em consultório regular, em consultório de um dermatologista regularmente, algumas ações como laser, algumas aplicações assim, se for o caso.
Mas então é muito importante, você que está nos ouvindo, que está sofrendo com a sua pele, tem jeito, né? Só precisa, tem muitos jeitos, muitas maneiras de gerenciar e manejar esse melasma, mas precisa muita paciência, né? Muita paciência. Doutora, na menopausa, né, especificamente, a gente sabe que chegando à menopausa, com o envelhecimento, a gente sabe que a cor já não fica uniforme. A gente já tem alguns pontinhos mais esbranquiçados, a cor da pele não é uniforme. Mas a mulher na menopausa, ela é mais sensível ao melasma ou não? Sabe que eu nunca vi um estudo ou algo assim em livro que mostrou que existe uma incidência que apareça o melasma nessa fase da menopausa. O mais comum é iniciar antes, justamente pela questão hormonal, que flutua muito mais antes da menopausa, depois justamente a questão hormonal diminui bastante, né? E a questão daí, o que poderia acontecer é que aconteceu um dano cumulativo do sol numa paciente com tendência genética a isso, e aí sim o melasma aparecer lá na menopausa em função disso, da genética com o acúmulo do sol. Mas é menos provável. O que a gente mais encontra são as mulheres que já vinham com as manchas e trazem isso para a fase de menopausa. E nós vamos passar a conduzir todas as questões, tanto a mancha quanto a questão do fotoenvelhecimento da pele. E doutora, uma das queixas muito grandes que a gente tem de melasma é durante a gravidez, ou logo após a gravidez, né? O que ocorre na gravidez que às vezes as mulheres mancham mais nessa fase? Isso que os estudos trazem, que a princípio a progesterona, que é o principal hormônio da gestação, teria uma ação nessas cascatas aí da ativação dos melanócitos, induzindo com que as células que fazem o pigmento produzam mais pigmento. Isso sim acontece e a gente vê que aparece, né, a hiperpigmentação, então o aumento da cor dos mamilos, né, das areolas, a questão da linha nigra que aparece também na barriga, aquela linha escura. Então a gente vê que a pele está hiperativada, a parte de pigmentação da pele está hiperativa. E isso também se associa à questão do melasma. Mas nem todas as mulheres vão desenvolver. Sim. Então aí que entra a questão de genética e as múltiplas cascatas aí que trazem o melasma e que a gente está tentando elucidar a maior parte delas. Sim, que também tem já melhorou muito, né, doutora? Eu acho que alguns anos atrás era fórmula de Kligman e assim não tinha e não tinha muito o que fazer, né? Assim, como a senhora falou, os filtros solares melhoraram, os despigmentantes melhoraram. Os veículos melhoraram. Os veículos melhoraram. Não, até as próprias... A questão, por exemplo, dos lasers, né? Melhorou muito. Então, assim, eu acho que o tratamento avançou muito, né? Só que, como a gente falou aqui, é um problema crônico e é um tratamento lento, né? E que cada mulher vai apresentar um melasma de uma forma. Então, eu atendo tantas e tantas mulheres com melasma e cada uma responde de uma forma. Tem pacientes que o primeiro despigmentante, né, a primeira associação que eu faço já é um sucesso, já controla, não precisa associar terapia nenhuma, ótimo. E outras pacientes, a gente tenta uma coisa, precisa modificar, precisa associar outra coisa. Então, ter paciência, ter uma dermatologista que te acompanha no contínuo, tem que ser um acompanhamento longo, é um casamento mesmo, assim, é um cuidado realmente de anos para que tenhamos os resultados, né? Tem que ter essa paciência. E eu acho que essa questão do dermatologista, dos cuidados com a pele, de um bom skincare como prevenção para o envelhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente... Às vezes as pessoas, às vezes, elas negligenciam isso achando que isso não é tão importante. E a senhora começou a sua fala falando que os problemas de pele afetam muito, sim, a autoestima das pessoas, podendo afetar a sua vida no trabalho, a sua vida cotidiana, né? Então, é muito importante você se cuidar. Esse é o recado que a gente tem aqui, né? Sempre se cuide, sempre se dê atenção, né? Porque se você não se cuidar, em primeiro lugar, você não cuida dos outros que você ama, né? Então, essa questão da pele, que muitas vezes é taxado de vaidade, não é bem assim. A gente precisa, né,
vaidade não é pecado, digamos assim. E a gente tem a nossa autoestima, o nosso amor próprio. A gente precisa estar bem para justamente estar bem para os demais, né? Exatamente. Tudo, assim. Exatamente. E não tem como, assim, a pele é o nosso cartão de visitas. Né, é a minha conversa com todos os meus pacientes, né? Ninguém vai lá no dermato, não, todo mundo está sofrendo de alguma forma, desde uma micose no pé, da vergonha de tirar o chinelo, da vergonha de tirar o calçado, a questão do rosto, né? O quanto impacta espinhas, manchas, a própria questão das linhas de expressão, né? E o que eu falo sempre é que, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas comentam muito, né? O que é isso? O que é essa bolinha? O que aconteceu? Você não tá cuidando? Você não foi ver isso? Passa essa pomada, né? Todo mundo tenta comentar e, ao mesmo tempo, já remediar de alguma forma. E quantos remédios não tão bons também que acabam usando. O tratamento de um, com certeza, não é o tratamento do outro, né? Eu acho que o que a doutora falou é assim, se um produto responde de uma maneira a uma pessoa, o mesmo produto responde de maneira diferente a outra pessoa, fica claro a questão genética aí, né? Se uma mulher pode desenvolver um melasma em determinada situação e outra não desenvolve na mesma situação, né? Então, o componente genético, ele é muito forte no melasma, né? E essa também é a questão da individualização do tratamento, que eu acho que é muito importante a gente divulgar, a gente falar. O que é bom para você não pode ser bom para o seu vizinho. É individual e intransferível, porque você é o único, né? Então, essa é sempre a questão. O tratamento é para você, para o seu tipo de pele, para o seu estilo de vida, como a doutora falou. Você fuma, você não fuma, você pratica esporte, você não pratica esporte, são abordagens diferentes. Uma outra questão, assim, de pacientes com manchas, aqui na nossa região nós temos muitas pessoas, e por aí, né? Não só que as pessoas trabalham à noite. Eu tenho que ajustar isso, então não existe o ácido da noite, o ácido da manhã, né? Sim. Cada paciente tem o seu tratamento, é realmente individualizado e tem que ser. E até, claro, estamos aqui, né? É uma farmácia de manipulação e aí entra muita manipulação. Eu gosto muito de fazer os ativos, de formular, porque a gente consegue entender. Opa, respondeu assim, vou associar isso. E isso que bom, a Extrato sempre prezou por parcerias, né? A gente está aqui para fazer parcerias na individualização do tratamento, né? Doutora, uma coisa que eu não lhe perguntei, que eu quero perguntar, para esclarecer para as pessoas, é se a luz azul, se a tela dos computadores, se a tela dos celulares, elas interferem nessa formação maior da melanina, nessa... Certo. Alguns estudos já tentaram mostrar isso. A gente sabe que em quem já tem o melasma instalado e realmente fica o tempo todo exposto à luz visível, que a gente fala, que é a luz das telas, as lâmpadas, essa radiação por muitas horas seguidas, aí sim, soma-se um dano cumulativo, ainda que mínimo, que poderia interferir. Por isso que a gente sabe que só o protetor solar não é o tratamento, e por isso que a gente também gosta do filtro físico, que é a cor, ou hoje em dia a gente já tem os filtros físicos que são sem cor, mas o filtro físico ele atua como um bloqueio, uma barreira que filtra também a luz visível. Mas só essas luzes não são responsáveis, mas elas contribuem em uma parcela ainda que pequena, mas esse pouco em um tratamento de um melasma que já é tão difícil, a gente tem que contar sim. Então não é a causa, doutora, mas eu nem pego o sol, eu só fico na luz, é a luz a causa. Ainda assim é o sol com a genética, a luz tem uma parcela, pequena parcela, mas tem, e é por isso que a gente usa os filtros físicos. Também a senhora falou ali rapidamente sobre o câncer de pele, a Laderme apoia o Dezembro Laranja, né? Vocês fazem parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia e por mais que a gente pense que não ocorre, é um mês de conscientização e que a gente acha muitos casos, né, doutora? Sim. Aparecem muitos casos. O sol também é muito responsável por isso? Do câncer de pele não é 100%, porque existem os casos de câncer de pele que não tem somente associação com o sol. O melanoma, por exemplo, tem um componente genético muito mais
importante do que a exposição solar. Mas a grande parte dos cânceres que nós tratamos são os carcinomas. Os carcinomas têm toda a relação com a questão de exposição solar, de dano cumulativo do sol. Alguns pacientes vão ter os carcinomas muito precoces na vida, mas porque já é uma pele muito sensível e o pouco de dano já causa, né, essa alteração das células. Mas, com certeza, o sol tem toda a relação com o câncer de pele. Então, filtro solar todos os dias é importante para deixar você mais bonita, mais jovem e mais saudável. E lembrar também das outras áreas, que não só o rosto, né? Sim. Porque a gente vai vendo aquele cuidado, o meu rosto. Orelhas, pescoço, colo. Falo muito para as minhas pacientes. Dificilmente vocês vão me ver por aí com blusa cavada, aberta, porque o colo a gente cuida desde sempre. E as roupas, quanto mais abertas, acabam que estão nos expondo mais. E é aquela mancha que na menopausa incomoda muito as pacientes. Foi até o tema do meu TCC da pós-graduação em cosmetria. A poiquilodermia, que é aquela mancha do colo, né? A mancha vermelha, que é muito difícil da gente tratar. Então, o cuidado não é só do rosto. Precisamos lembrar do colo, precisamos lembrar dos braços, das mãos. E geralmente o restante do corpo está protegido pela roupa. Que a roupa é um grande protetor solar, né? Sim, com certeza. E hoje em dia existem roupas com proteção solar também para quem pratica esporte. Vale a pena apostar nisso, né? Se você pratica muito esporte ao ar livre, ou acostumado a pescar, né? Pescar, como a senhora falou, orelha, né? É muito importante essa proteção também. Existem roupas bem tecnológicas hoje em dia com proteção solar. O filtro no tecido. O filtro no tecido. Além do tecido já ser um filtro, ainda tem mais essa para quem pratica esporte, para quem se expõe muito ao sol. Essas manchas vermelhas que a senhora falou da menopausa, que foi seu meu TCC. Seu TCC, evitá-las é com tratamento com proteção solar e hidratação? Evitá-las é isso, é proteger do sol, hidratação, mas é o cuidado com o sol mesmo, né? Essa mancha, ela é justamente a mancha induzida tanto pela alteração dos melanócitos, mas também o colágeno ali vai ficando muito fino, os vasos vão dilatando, ela é uma mancha mista, né? Ela tem muito vaso, muitas veinhas microscópicas que dão aquele aspecto avermelhado. É bem comum que as pacientes queixam que fica uma mancha branca no pescoço, quando na verdade é a mancha escura, que é a periferia, ao redor, e no colo, que estão mais manchados, e a mancha branca é a sombra do queixo, é onde não pegou sol. Sim, né? sim, que interessante. É bem Então, ter esse cuidado e lembrar muito. E hoje a gente já tem produtos que eu gosto muito já do mercado, assim, né? Das farmácias, que são hidratante com protetor, 25. Mas isso é legal, porque é uma cosmética boa, que a gente consegue aplicar antes de vestir. E que facilita bastante no cuidado a longo prazo. Sim. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Heloísa por ter conversado aqui conosco sobre esse problema que afeta tantas pessoas, mais mulheres do que homens, mas também afeta os homens, e que eu tenho certeza que é de muito interesse de vocês. Vamos trazer a doutora Heloísa para falar desse trabalho dela outra vez, né? Falar dos efeitos do sol no colo, que é uma região mesmo que a gente acaba só falando do rosto. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Agradeço, foi ótimo. Obrigada. Muito bom falar sobre o que eu faço, né? Muito obrigada e até o próximo episódio.